É isso, a gente começa inclusive com mais um furo de Aguirre Talento. Ontem ele veio aqui para trazer um furo sobre o pai de Mauro Cid, né, o general Cid. Hoje o furo é relacionado ao homem forte do governo Lula, Rui Costa, o ex-governador da Bahia, hoje ministro da Casa Civil, apareceu na delação justamente de uma empresária que está sendo investigada sobre o contrato de 48 bilhões de reais na compra de respiradores, de 300 respiradores durante a pandemia. E ela citou o nome dele nesta delação. Vamos até assistir aqui um trecho da reportagem que você tem disponível na nossa página do UOL. Em 2020, o nome do então governador da Bahia, Rui Costa, foi parar nas manchetes por causa da compra de 48 milhões de reais em respiradores hospitalares chineses. 4 anos depois, com Rui agora ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, o que a PF descobriu é que os tais equipamentos que foram tão propagandeados por ele e seus aliados nem sequer foram entregues. E o pior, os valores pagos adiantados não foram devolvidos aos cofres públicos até hoje. As evidências contra Rui Costa surgiram da delação premiada da empresária responsável pelo negócio e do depoimento do ex-secretário encarregado das compras. O UOL teve acesso ao conteúdo da delação. Tá aí, o Aguirre Talento já está conosco ao vivo, aqui para que a gente possa falar sobre esse assunto. Olá, Aguirre, todo dia assim? É furo, é manchete, é assim mesmo, né? Bom dia para você. Oi, Fabiola, bom dia. Bom dia, Thales, bom dia, Josias, bom dia quem está nos assistindo. É um prazer sempre estar aqui. Bom, o nome do Rui Costa, na verdade, o governo da Bahia, já tinha aparecido, né, em reportagens anteriores. A grande novidade aqui nesse caso, que é até o seu furo, é a delação à Polícia Federal da empresária envolvida nisso, né? Queria que você contasse pra gente qual é a novidade, o que pesa contra Rui Costa e se ele também já está sendo investigado por isso. Exatamente, Fabiola. Esse caso se tornou público e se tornou muito rumoroso em 2020, que era o início da pandemia da Covid-19, e naquela ocasião o governador Rui Costa, então governador da Bahia, Rui Costa, fechou um contrato de 48 milhões que serviria para abastecer o consórcio Nordeste, que foi aquele consórcio de estados do Nordeste formado durante o governo Bolsonaro, até para servir de contraponto ao governo Bolsonaro. Esse contrato foi firmado com uma empresa que não tinha nenhuma expertise no fornecimento de respiradores e havia sido fundada para importar medicamentos à base de canabidiol. Então, isso já causou estranheza naquela ocasião. A Polícia Civil da Bahia abriu investigação a pedido de Rui Costa, só que o caso subiu para a Polícia Federal justamente porque surgiram os primeiros indícios de envolvimento do então governador da Bahia, hoje ministro da Casa Civil, nesse negócio. A grande novidade que a gente traz é que essa empresária, Cristiana Tadeu, fechou o acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República e ela admitiu uma série de irregularidades nessa contratação que indicam realmente um processo fraudulento feito de forma apressada surpreendentemente, com pagamento adiantado de 48 milhões de reais. Essa questão do pagamento adiantado, eu acho até interessante fazer um contraponto, que eu não sei se os nossos espectadores vão lembrar, mas durante a pandemia, o governo Bolsonaro estava negociando a compra de uma vacina indiana, chamada Covaxin, que foi alvo de denúncias na época por um deputado federal, etc. E um dos pontos considerados problemáticos nessa aquisição da vacina Covaxin é que havia uma ordem de pagamento para o pagamento ser feito de forma adiantada. E aquilo causou um grande escândalo, jogou luz sobre suspeitas de irregularidades no Ministério de Saúde, havia suspeitas de cobrança de propina,
O caso, a investigação disso ainda está em andamento. Mas o grande problema citado na ocasião era o pagamento adiantado dessas vacinas indianas sem que elas ainda tivessem sido enviadas ao território nacional. Pois bem, nesse caso dos respiradores, o consórcio Nordeste pagou 48 milhões de forma adiantada em um contrato assinado pelo então governador da Bahia, que comandava o consórcio Nordeste, Rui Costa, autorizando esse pagamento adiantado. O que é que a Cristiana conta na delação premiada? Ela disse que foi abordada por um empresário chamado Kleber Isaac, esse empresário dizia que ele era amigo de Rui Costa e da então primeira-dama Aline Peixoto. Essa é a primeira vez que surge o nome de Aline nessas investigações, a primeira vez que vem a público essa citação. E esse empresário se ofereceu para intermediar o negócio entre a Hempcare, que era uma empresa de canabidiol, com o governo da Bahia. Pois bem, passam alguns dias e essa empresária recebe um telefonema de um secretário do governo da Bahia, dizendo: olha, recebemos aqui a sua proposta e tal, a gente está interessado em negociar os respiradores. E esse empresário que havia se apresentado como intermediário do governo da Bahia, logo fala: olha, fui eu, isso é o que ela conta na delação. Kleber Isaac diz para ela: fui eu que passei o nome de vocês ali para o governo da Bahia, porque eu sou próximo de Rui Costa e de Aline. Então, eu tenho que receber uma comissão por essa intermediação. Então, esse empresário, com um parceiro dele, embolsaram 11 milhões de reais desse contrato de 48 milhões só pela suposta intermediação com o governo da Bahia. O que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República investigam é se esses 11 milhões de reais tinham o objetivo de serem divididos com algum agente público. Isso ainda está em apuração. Essa investigação foi aberta lá na época, em 2020, e aí está andando a passos lentos, essa informação que eu tenho, mas deu uma certa impulsionada pela delação premiada de Cristiana Tadeu. Ela também conta que o contrato a ser firmado com o consórcio Nordeste foi redigido por ela, por um advogado da confiança dela, e de forma totalmente desfavorável ao consórcio Nordeste, que inclusive não previa nenhuma penalidade caso os respiradores não fossem fornecidos. Então, ela diz que o secretário da Casa Civil, Bruno Dauster, comunicou a ela que todas as etapas da contratação necessitavam do aval de Rui Costa, que era o governador da Bahia. E o próprio Bruno Dauster diz em seu depoimento à Polícia Federal também que Rui Costa foi quem deu o aval para essa negociação. E, ao final, foi o governador da Bahia quem assinou esse contrato. Então, a gente tem que aguardar o desfecho dessa apuração, mas o relato da empresária tem contornos graves e ela devolveu 10 milhões de reais, que foi a parte que havia sobrado de lucro para ela, mas o restante do dinheiro não voltou aos cofres públicos, justamente porque foi repassado para diversas outras pessoas, para intermediários, e até hoje não retornou ao governo da Bahia e aos demais estados. Uma coisa que, até lendo a sua reportagem, Aguirre, que fica claro, é que não foi algo que o governo da Bahia foi enganado, porque assim, até quando a gente volta nesse período da história, né, o desespero pela falta de respiradores, as pessoas morrendo de falta de ar no nosso país, o desespero dos agentes públicos em conseguir respiradores. E aí aquela caça aos respiradores na época. E aí de fechar, empresas, né, se apresentam com a possibilidade de ter respiradores e fazem ofertas falsas. Isso aconteceu na época, né? O que essa reportagem traz e essa investigação mostra é de que foi um esquema criminoso mesmo, pensado desde o início para ser um caso de corrupção, é isso? Ou não é que o governador na época foi enganado por uma empresa que não tinha respirador e pediu dinheiro para conseguir? Ou essa também é uma possibilidade que está sendo investigada, o Aguirre? Olha, o que a empresária fala, a Cristiana fala em seus depoimentos, é que ela mesma se surpreendeu
com a rapidez que o contrato foi assinado e a rapidez que ela recebeu os pagamentos. Mas, pelo segundo entendimento dela, ela chegou à interpretação de que aquilo tramitou de forma rápida, porque ela pagou a comissão milionária para dois intermediários do governo da Bahia. Ela não sabe se houve outros destinatários do dinheiro, desses 11 milhões pagos, mas ela realmente confessa que a empresa dela não tinha condições, não tinha nem as certificações necessárias para fazer importação, não tinha expertise no tema, não teria as condições para fornecer. Ela até tentou comprar realmente os respiradores com a empresa chinesa, mas não obteve sucesso e, no fim das contas, não devolveu dinheiro aos cofres públicos. Agora, se houve algum pagamento de propina, se realmente houve crime de corrupção, ainda está em apuração e ainda depende do desfecho do caso. Mas, no mínimo, houve uma contratação, apesar do cenário exigir urgência, exigir uma certa pressa realmente, o mercado mundial estava em grande disputa por esses materiais, era, era necessário ter alguns cuidados mínimos. Me parece que o pagamento adiantado é uma medida que extrapolou a prudência da administração pública. Então, realmente, é importante aprofundar as investigações a respeito desse contrato. Vamos lá. Grande Aguirre, eu queria fazer uma pergunta. Tá, vai lá. Primeiro, parabéns pela matéria. E esse negócio de Aguirre talento é pleonasmo, né? Vem cá, é sempre um furo, sempre uma. É muito talento. Repórter dos bons, Thales, aquele que a gente gosta na equipe. Muito bom. Aguirre, eu li na sua matéria que o Rui Costa, a assessoria do Rui Costa, colocou uma nota que dizendo que o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inexistência de qualquer indício ou participação do então governador, o Superior Tribunal, o STJ e o Ministério Público Federal. A sua matéria mostra que a delação foi em 2022, na época da Lindora, foi homologada pela Procuradoria-Geral da República, inclusive. A homologação foi antes ou depois dessa decisão, segundo que teria vindo pelo STJ? É verdade que houve essa decisão do STJ pela inexistência de qualquer indício ou participação do governo? Não houve conclusão do caso. O que aconteceu foi o seguinte: quando o Rui Costa se torna ministro da Casa Civil, o STJ envia a investigação para o Supremo para avaliar se o caso deveria tramitar no Supremo, porque ele agora teria foro perante o Supremo Tribunal Federal. Só que a argumentação da Procuradoria-Geral da República é que, pela regra que o Supremo estabeleceu de foro privilegiado, que deveria estar relacionado somente ao mandato atual, o caso deveria ir para a primeira instância. Então, por isso, o ministro Luiz Roberto Barroso entendeu que, apesar de Rui ser ministro da Casa Civil, o caso não deveria tramitar no Supremo, porque não ocorreu durante o mandato dele de ministro da Casa Civil. Então, o STF mandou o caso para a Justiça Federal da Bahia e está tramitando lá em relação a todos os personagens envolvidos, inclusive Rui Costa. Até esse julgamento do Supremo sobre a nova modulação do foro privilegiado pode afetar esse caso e levar o processo novamente para o STF, porque o foro atual de Rui, para casos atuais, seria o STF, mas atualmente está na primeira instância por causa disso. Mas não é verdade o que disse a assessoria, que o STJ concluiu pela inexistência de qualquer indício ou participação do governador, é isso, né? Não houve conclusão nenhuma do caso, não. Então, aí nesse